chega a voz do Salvador. Eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas o meu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Nesse mundo havemos crentes e Deus sempre a mão pesar. Mesmo lutas e sabores, nossa paz vem perturbar. Mas o mal nos ameaça, de alegria nos roubar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Da verdade fiéis servos lutam por fazer vocês. Muitas vezes nos assalam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos, siga a graça do bom Deus. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Olá, meus amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos aqui à página da Igreja Presbiteriana de Catanduva. Hoje, dia 18 de abril de 2020, agora são 20 horas mais 30 minutos. Hoje eu tive aí alguns imprevistos durante o dia que me atrasou um pouquinho na entrada da nossa devocional. Mas obrigado a todos que já estão conosco, obrigado a todos que ainda vão entrar e também aqueles que vão assistir no futuro. Que Deus abençoe grandemente sua vida e sua família. E aí eu quero saudar todos nossos amados com a graça, com a paz e com o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar nesse momento. Quero convidar você para orar comigo, começando assim a nossa devocional. Maravilhoso Pai, Criador dos céus e da terra, nós colocamos diante de Ti agora, Senhor, nossa vida, Deus,
nossos irmãos, nossas irmãs. Ó Deus, muito obrigado, porque nós temos esse privilégio de estar na Tua presença. Ó Deus, o Senhor que é o soberano sobre tudo, sobre todos. E nós temos o privilégio, Deus, de estar na Tua presença. E nós queremos, ó Deus, com todo o nosso coração, buscar a Ti. Nós queremos, ó Deus, com todo o nosso coração, demonstrar, Pai, nosso amor para contigo. Em todos os momentos da nossa vida, nos ajudes, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, amados. Eu quero cumprimentar aqui quem já entrou conosco na página da igreja. Temos vários irmãos e irmãs que já estão sintonizados conosco. Quero cumprimentar aqui a Daniele Camargo. Oi, Daniele, Deus te abençoe. Também a Tayane Zarpim, a Aparecida Jantorno, a paz do Senhor, pastor, amém. Nossa irmã Valdéres Gonçalves, nossa irmã Célia Almeida, boa noite, irmãos em Cristo Jesus. Quero cumprimentar minha amada esposa Cláudia, boa noite, queridos, Deus abençoe. Também nossa irmã Maíra Steffen, obrigado, Maíra, pela sintonia. Também quero cumprimentar aqui a nossa querida Wanda Tereza Moreira, boa noite, irmãos. Quero cumprimentar aqui Ivoni Fernandes, seja bem-vindo, Ivoni. Nosso irmão Sérgio Fiuza, seja bem-vindo, Sérgio, Deus te abençoe. Também quero cumprimentar aqui o Carlos Alexandre e a Sara Silva, Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Nossa irmã Nancy Rocha, também nossa querida Sônia Delduque, boa noite, pastor e irmãos queridos. Quero cumprimentar minha tia Vera Lúcia, Deus te abençoe, meu filho, amém, minha tia, Deus abençoe também. Quero comentar agora aqui os irmãos que estão seguindo pelos nossos grupos. Eu publico aqui a nossa devocional nos grupos da Igreja Presbiteriana do Brasil, Grupo OLX Catanduva, Grupo Monergismo. Obrigado a todos que estão sintonizados. Deusdiner Oliveira, Reverendo Jim Duncan, seja bem-vindo, welcome. Deus te abençoe, God bless, very brother, very friend. Minha irmã Hilda Casadori, também o Divino Eterno Medeiros, também a Marli Maria Camilo, oi Marli, obrigado pela sintonia. Também o Agnaldo Pereira da Silva, também meu querido Davi Palazzo, oi Davi, seja bem-vindo, meu irmão, que Deus te envolva com a sua graça e o seu amor. Também a Kátia Miller, oi Kátia, seja bem-vinda, obrigado pela sintonia. Nosso irmão Arnaldo Fogaça, obrigado pela sintonia, em nome de Jesus. Também aqui a Ana Carolina, oi pastor, vou operar sexta-feira agora, amém, que Deus te abençoe. Ela pede as orações, amém. Deus abençoe aos irmãos que estão chegando, nossa irmã Janete, nossa irmã Cacilda, a Mara Dolense, Mara de Tumbiara, oi Mara, que legal ter você aqui com a gente, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados, vamos ler um texto na Palavra de Deus, para nossa edificação espiritual. Eu quero ler um texto do Evangelho de Mateus, para a nossa introdução dessa noite. Evangelho de Mateus, Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Vou projetar aqui para você ler conosco. Muito bem, Mateus 25. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando.
Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora. Até aqui. Muito bem. Esse texto que nós lemos do Evangelho de Mateus está no contexto aí do sermão profético, onde Jesus apresenta, ele revela detalhes da segunda vinda do Senhor e apresenta como se dará essa segunda vinda. E ele conta várias parábolas, e uma delas é a que nós lemos hoje. E aqui ele nos apresenta algumas verdades fundamentais sobre a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus, ela é certa. Embora nós não temos nem o dia nem a hora, ela é dada como certeza. E essa instrução de Jesus, pelo fato de nós não termos o conhecimento nem do dia nem da hora, é para justamente nos instigar à vigilância, nos instigar à prudência, nos mover a um compromisso sério com Ele. Não porque nós sabemos a data, mas porque nós sabemos que Ele virá. E porque Ele virá, porque a sua vinda, ela é certa, nós devemos observar o exemplo dessas virgens, contada nesta parábola. Havia 10 virgens, 5 dentre elas eram prudentes e 5 eram nécias. As nécias, elas não tinham um plano B, elas tinham apenas o plano A, que era o azeite nas suas lâmpadas. As prudentes, elas tinham o plano A e o plano B. O plano A era azeite nas lâmpadas, e o plano B era um reservatório extra, para que, se porventura o noivo não chegasse no horário planejado, elas estariam preparadas para quando ele chegar, elas teriam condições de entrar com ele nas bodas. Então, amados, esta introdução é uma mensagem para que nós devemos, como servos do Senhor, estar alertas, porque a vinda do Senhor é certa. E nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos ser prudentes, nós precisamos ter a nossa lâmpada cheia de azeite. Mas nós devemos também ter, não somente as nossas lâmpadas, mas nós devemos também levar outras vasilhas, e essas vasilhas devem estar cheias do azeite. Nós devemos estar preparados, com compromisso. Nós não podemos perder a nossa motivação, nós não podemos perder a nossa fé, nós não podemos perder o nosso foco, nós não podemos desviar os nossos olhos do Senhor, mas nós precisamos ser vigilantes, comprometidos, porque a vinda do Senhor é certa. Que Deus nos ajude durante essa devocional, que nós possamos ser tocados pelo Senhor, renovados, a nossa fé, o nosso amor, a nossa confiança possa ser renovada em nome de Jesus. Agora nós teremos o nosso momento de cânticos. As nossas irmãs Lisandra e Francine prepararam para nós desde ontem, mas nós vamos aqui apresentar para os nossos amados e convidar os irmãos para que nós possamos adorar ao Senhor juntamente com as nossas queridas irmãs. Muito bem, agora são 20 horas, 40 minutos. Hoje começamos com um atraso, mas graças a Deus conseguimos chegar. Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. Então, com vocês, nossas irmãs Francine e Lisandre, vamos adorar a Deus, em nome de Jesus. Temos o Zé Carlos, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui nessa noite
José Carlos também que está ajudando a gente, o nosso cameraman. E nós vamos estar tendo um período de louvor, adorando ao Senhor. E eu gostaria de ler com vocês o Salmo 92, versículo 1 e 2, que diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Vamos então nesse momento estar anunciando a fidelidade do Senhor, a misericórdia dele, porque ele tem nos abençoado, tem sido bom para conosco. Então abre o seu coração e adora o Senhor nesse momento. E vamos adorar com o hino de número 177, firme nas promessas de Jesus. Vazio me
verdade, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Vamos pedir ao Senhor que nos dê um coração igual ao dele, um coração disposto a obedecer, cumprir toda a vontade de Deus. Assim como Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, que nós possamos também ser obedientes àquilo que Deus tem para as nossas vidas. coração manso, Senhor, um coração, ó Deus, que faça toda a Tua vontade, Pai. Nós entregamos as nossas vidas
vidas nas Tuas mãos, Senhor, e pedimos que o Senhor esteja trabalhando com o nosso caráter, Senhor, trabalhando nas nossas vidas, ó Deus, enchendo-nos com o Teu Espírito, ó Pai, e fala conosco nesta noite através da Tua palavra, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Fala com cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Nós queremos agradecer a gentileza, o carinho das nossas irmãs Lisandra e Francine por esse trabalho. Que Deus abençoe as irmãs. E nós também agradecemos a Deus por você que está firmes conosco nesta devocional. Nós vamos ler na palavra de Deus. Eu gostaria de ler para nós Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20. Mateus 28, 18 ao 20. Eu gostaria de refletir um pouquinho sobre a nossa missão, a missão da igreja, a nossa missão como discípulos de Cristo. Mateus 28, 18 ao 20. A palavra de Deus diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Muito bem. Meus amados, aqui nesse texto nós encontramos as últimas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. E as suas últimas palavras, o evangelista Mateus procurou aqui, inspirado por Deus, registrar a vontade de Jesus para os seus discípulos. Então Jesus, antes dele subir aos céus, ele aproximou-se dos seus discípulos e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Antes dele falar qualquer outra coisa, Jesus procurou deixar claro para os seus discípulos que ele tem toda a autoridade. Não é alguma, mas é toda a autoridade. O Senhor Jesus, ele domina sobre não só as forças da natureza. Jesus domina não somente sobre as forças espirituais. Jesus domina não só sobre também as questões físicas do corpo. Jesus, ele domina sobre tudo. Em todas as áreas, ele tem domínio. Como ele disse, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Na verdade, ele conquistou essa autoridade com a cruz do Calvário. Ali na cruz, quando ele morreu, ele pagou o preço dos nossos pecados e ele nos comprou para ser reino e sacerdotes do Deus vivo. E pelo seu ato ali na cruz do Calvário, ele conquistou toda a autoridade no céu e na terra. Então, amados, com base na autoridade de Jesus, ele então fala para os seus discípulos: ide e façam discípulos. Jesus, com base naquilo que ele tem, ele dá aos seus discípulos uma ordem. E ele disse: ide e façam discípulos. A igreja, que é a comunidade dos discípulos de Cristo, ela recebe essa ordem, recebeu no passado, recebe no presente e no futuro. Nós temos esse mandato da parte de Jesus, de fazermos discípulos para Cristo, de ganharmos vidas para Jesus, de pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus, a fim dele salvar os pecadores, a fim dele trazer libertação aos cativos, a fim dele trazer salvação àqueles que estão longe, àqueles que estão distantes, àqueles que estão no fundo do poço. A palavra do Senhor nos direciona, nos impulsiona a ir em todos os lugares, não só aqueles que estão no fundo do poço, mas também aqueles que estão em situações boas, porque a salvação é para todos.
O Senhor veio salvar todo o seu povo, e o seu povo está presente em todas as nações, em todas as posições. Não só a classe trabalhadora, a classe média, a classe baixa, a classe alta, todas as pessoas. O Senhor Jesus, ele veio para trazer libertação e salvação à humanidade. E todo aquele que crer, ele há de ser salvo. Mas a Bíblia fala também para nós, amados, ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E também nos diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus, ele nos manda fazer discípulos, e nesse fazer discípulos, um passo subsequente ao fazer um discípulo é batizá-lo, é integrá-lo na comunhão da fé, é integrá-lo na família de Deus, é inseri-lo na família dos redimidos do Senhor. Por isso que ele disse, batizando-os. A pessoa, ela tem que ser... Jesus, ele mandou a gente pregar o Evangelho a fim dessa pessoa ser salva por Cristo, e dela ser transformada pelo Evangelho, dela ser convertida a Cristo. E depois dela ser convertida, ela precisa ser batizada, ela precisa ser inserida na família de Deus, que é a igreja. E depois que ela é inserida pelo batismo, a palavra de Deus fala, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Toda a palavra de Jesus, toda a palavra de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas, não é somente uma parte da Bíblia, não, é toda a Bíblia. Deve ser ensinada, deve ser proclamada toda a palavra de Deus. E ele disse, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ele faz uma promessa de que ele estará conosco, porque ele é o Deus Emanuel, ele é o Deus presente, é aquele Deus que desceu lá do alto dos céus para habitar com aquele que é contrito e quebrantado de coração, para aquele que nasceu de novo, com aquele que realmente conhece a graça do Senhor e recebeu a graça de Deus pela fé, aquele que arrependeu dos seus pecados e confessou a sua fé em Cristo Jesus. Então, amados irmãos, nós temos essa missão. Do mesmo jeito que eu fui alcançado pelo Evangelho do Senhor, Ele tem me chamado para levar esse Evangelho a outras pessoas. Só que essa mensagem não é só para o pastor. Olha só o texto. Aproximando-se, falou-lhes dizendo, aproximando com quem? Com os discípulos. Amados irmãos, essa palavra de fazer novos discípulos é para você que é discípulo de Jesus. Independente se você tem um cargo na igreja, independente se você é oficial na igreja, isso não importa. A questão é se você é um discípulo de Cristo. Ele disse, toda autoridade. Você pode saber que eu tenho toda autoridade, eu tenho todo poder. Você saiba que eu venci. Saiba que eu estou te enviando no meu nome. E o meu nome é o nome que está acima de todo nome. E o meu nome é o nome que importa que todo aquele que crê seja salvo. E é em mim que você pode ir, porque sobre mim tem toda a autoridade. Eu tenho toda a autoridade sobre as coisas naturais, sobre as coisas físicas, sobre as coisas espirituais. O Senhor Jesus, Ele reina, Ele tem domínio, Ele tem poder. E nós somos enviados no poder de Cristo Jesus. E somos enviados a todas as nações, não é somente ao Brasil, mas também é na África, é na Ásia, é na Austrália, é em todos os cantos deste mundo. Jesus disse, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, amados irmãos, eu quero trazer aqui uma palavra pastoral para você. A sua missão é pregar Jesus Cristo. A sua missão é fazer discípulos de Cristo.
A sua missão não é ganhar dinheiro, a sua missão não é ficar famoso, a sua missão não é ficar bem confortável aí na sua casa. Jesus não te salvou para te fazer confortável dentro da sua casa. Jesus não te salvou para te encher de bens materiais. Jesus não te salvou para fazer de você uma pessoa famosa. Não, Jesus te chamou para você fazer novos discípulos para Cristo. Como você foi alcançado para Cristo, Jesus agora ele te chama para alcançar outras pessoas para o Senhor Jesus. Uma outra mensagem que eu quero deixar com esse texto para nós é que a nossa prioridade não é ficar discutindo política, não é ficar discutindo partido político, não é ficar falando mal do presidente, não é ficar falando bem disso, bem daquilo, não é ficar falando... Nós devemos sair um pouco do Facebook, de ficar escrevendo coisa política, ficar ofendendo pessoas, falando mal de pessoas. Nós devemos ganhar pessoas para Cristo. A nossa missão é ganhar almas para Jesus. A nossa missão não é colocar um candidato político, uma camisa política no peito e sair fazendo política humana. A nossa missão é pregar o Evangelho, é ganhar discípulos para Jesus de todas as nações. Meus amados, saia um pouco da internet, saia um pouco de escrever coisa política e comece a falar do amor de Deus, do amor de Jesus. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. Nós somos chamados para pregar Cristo Jesus. Nós somos chamados para pregar a consumação do século. Jesus está voltando. E aquele que crer há de ser salvo. O que não crer será condenado. E este tempo que nós estamos vivendo, irmãos, é um tempo propício para a gente mostrar o nosso Salvador. Porque há muitas pessoas que estão desesperadas, procurando ajuda. E procurando ajuda no lugar errado. Porque não vão encontrar ajuda a não ser em Cristo Jesus. Então, amados, essa mensagem aqui, ela nos fala sobre toda a autoridade, todas as nações, todas as coisas e todos os dias. Jesus tem toda a autoridade. Jesus nos mandou fazer discípulos de todas as nações e batizá-los e ensiná-los todas as coisas. E ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a falar de Jesus. E eu quero incentivar você aqui. Poste pelo menos um versículo bíblico todos os dias no seu Facebook. Peça a Deus a oportunidade para você falar de Jesus, pelo menos para uma pessoa todo dia. Que você não se entregue, que se você não conseguiu falar de Jesus para uma pessoa, que você procure falar de Jesus pelo menos para uma pessoa todo dia. Pega o telefone, liga, fala do Senhor Jesus, para a sua família, para os seus amigos, para os seus vizinhos. E uma maneira boa de você começar a falar é você começar a orar. Faça uma lista das pessoas que você conhece, que não conhecem a Jesus, ou que não receberam a Jesus como Senhor. E ore por essas pessoas. Você, antes de pedir alguém para orar, você ore. É você, vai lá, se ajoelhe no pé da sua cama e peça a Deus, para Deus salvar essa vida. Peça para Deus dar essa vida para Jesus. Peça para Deus libertar essa vida com o Evangelho de Jesus. Antes de você falar qualquer coisa, fale a Deus sobre essa pessoa. E depois que você estiver ciente que você já orou o tempo suficiente, então você vai falar de Deus agora. Primeiro você fala para Deus sobre a pessoa. Agora você vai falar para a pessoa sobre Deus. Você vai falar para a pessoa sobre Jesus. Depois que você falar, você vai continuar orando. E vai continuar presente ali. E Deus há de fazer essa obra de salvação naqueles que Ele tem chamado para serem salvos. Amados, conta-se a história de um pai que ele entregava folhetos todos os dias.
E todos os dias ele chamava o seu filho. Esse homem, ele era viúvo e tinha um único filho. E todos os dias eles saíam para entregar folhetos evangelísticos no seu bairro e na cidade onde eles moravam. Mas teve um dia que estava chovendo, e choveu o dia todo. E o pai ficou desanimado, e o pai falou: não, filho, hoje nós não vamos entregar nossos folhetos, hoje nós não vamos falar de Jesus para ninguém. O filho falou: não, pai, não vamos fazer isso não, vamos em alguém, vamos sair, vamos entregar, talvez tenha alguém que está precisando, com certeza tem alguém precisando, vamos sair, vamos falar do amor do Senhor. Então, o pai então disse: eu não vou, se você quiser ir, você vai. Então, aquele menininho, ele pegou os folhetos debaixo de chuva, e ele saiu de casa em casa. E ele chegou numa casa, chovendo, aquela chuva torrencial o dia todo. Ele bateu ali na porta da casa, saiu uma senhora, com um semblante bem triste. E ele então falou assim: minha senhora, eu vim aqui falar para a senhora que Deus te ama, e que Deus mandou Jesus para salvá-la, e para dar à senhora o perdão dos seus pecados e a salvação da sua vida. E ele entregou o folheto para aquela senhora. E aí, aquela senhora recebeu, e ela ficou chocada com aquela ação daquela criança. Porque ela estava assim, numa solidão tão grande, numa depressão tão grande, num vazio tão grande, que ela achava que ninguém a amava. E ela então, ela resolveu tirar a vida dela, naquela noite. E ela, antes dela tirar, ela falou assim: Deus, se o Senhor de fato me ama, e se o Senhor de fato realmente se importa comigo, então me dá uma demonstração do seu amor. E naquela hora ela terminou de falar, aquela criança bateu na porta, e aquela mulher então, ela ficou tocada com o amor de Deus. Chegou no domingo, ela foi à igreja, e ela contou a história do que aconteceu com ela, e ela disse tudo o que havia acontecido. E ela falou para aquele menino, falou: aquela criança ali foi usado por Deus para a salvação da minha vida. Então, meus irmãos, não há nada melhor que nós possamos conquistar neste mundo do que almas para Jesus, do que vidas para Cristo. Que você e eu, independente da idade, independente daquilo que nós fazemos, nós possamos consagrar nossa vida para cumprir a missão de Jesus que Ele tem para cada um de nós. Que nós sejamos obedientes e que sejamos fiéis à ordem dada pelo nosso Senhor Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Deus nos levante para pregar o Evangelho para as pessoas da nossa geração. Nós vamos orar. Eu quero orar pela sua vida. E se você quer se consagrar, como esse menino se consagrou, para falar do Senhor, para proclamar Jesus, eu quero orar pela sua vida. E se você se sente incapaz, se você se sente tímido, despreparado, ore a Deus. Fala: Deus, tira de mim a timidez, me dá poder, me dá intrepidez, me dá coragem. Eu quero pregar Jesus, eu quero falar do amor de Jesus, eu quero ser fiel ao mandato de Jesus para a minha vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus e amado Pai, nós sabemos que tem muitas distrações que têm tirado o foco, ó Deus, da igreja do Senhor, na história da igreja, sobretudo nesse ano que nós estamos vivendo, Pai, nessa geração. Nós temos visto muito discípulo, muito mais preocupado com a política, muito mais preocupado com as coisas materiais, muito mais preocupado com o conforto terreno do que a ordem que o Senhor nos deu. Ó Deus, perdoa, Pai, a igreja do Senhor. Tem misericórdia, Senhor, e perdoa a igreja, Pai. A começar em mim, Pai. Perdoa, Pai, a minha vida, perdoa a vida do meu irmão, da minha irmã. Ó Deus, que quantas vezes nós nos acomodamos, nos acovardamos e nós desobedecemos a Tua palavra. Mas eu te peço, ó Deus, que agora o Senhor derrame do poder do Espírito Santo sobre nós. Nos dá coragem, nos dá ousadia, nos dá intrepidez
nos dá capacidade, nos dê, ó Deus, visão do alto, nos dê conhecimento do alto, nos dê, ó Deus, compreensão das coisas também da terra, Pai, nos dê discernimento para que nós possamos cumprir a missão de Jesus que o Senhor tem nos dado, que nós sejamos obedientes, que nós sejamos fiéis, e que a Tua igreja possa ser obediente à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, agora são 21 horas e 13 minutinhos. Eu quero agradecer a todos que estão com a gente. Quero cumprimentar aqui, eu vou ler aqui a Maria Isabel, que está com a gente. Também o Honorato e a Vânia, Deus abençoe. Também está com a gente aqui Aureal Leal, muito obrigado pela sua sintonia. Muito obrigado, Maria Isabel, mais uma vez. A Denise Werner, ó Jesus, nos ajude a ter compromisso. Amém, Denise, Deus abençoe. Quero comentar também a Stephanie Tanaka. Comentar também o pastor Adilson Carmo, meu querido. E a tia Verônica, aleluias, glória a Deus, amém. Dr. Ricardo Ramos, meu amigo, Deus abençoe meu irmão. Denoil Paulo, a Ellen Fogaça. Oi, Ellen, que Deus abençoe. Vocês estão aí no Timor-Leste, manda notícias. Um abraço aí para o reverendo Gessé, Deus abençoe a família. Presbítero André Basile, Vera Oliveira, Nélio Silva. Oi, Nélio, obrigado. Melhor, Neilo Silva, obrigado, Neilo, pela presença. Nossa irmã Vânia Gonçalves, a presidente da Sociedade Feminina, a líder das mulheres da Igreja Presbiteriana. Também a minha prima Edelva Vieira, obrigada, Edelva. Também cumprimento a Elaine Simões, a Eliana Molinari, o Marcos Herrera, o Nivaldo Júnior. Também cumprimento o Vitor e a Neia Tomás, o Diácono Carlinhos, lá de Rio Verde, Carlos César, lá de Rio Verde. Também cumprimento aqui a Silmara Gomes, glórias a Deus. Minha tia Verônica, Deus abençoe meu filho, amém. Minha prima Edelva, que Deus abençoe, primo, você e sua família, saudades. Cumprimento também a Jacira Mendes. Cumprimento também o Wagner Vicente da Silva, Cristo. Deus abençoe, Wagner, obrigado pela sintonia. Reverendo Martins Arles. Também quero cumprimentar aqui nosso querido Abner Moura. Deus abençoe a todos os nossos irmãos telespectadores que estão com a gente nesta noite. A Vilma Pereira, devocional maravilhoso, Deus abençoe sua vida, amém. Adriano Diogo, Viviane Vieira, amém, amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. A Nancy Rocha, Deus abençoe. A Tânia Mara, amém. Muito obrigado pela sintonia. Muito obrigado a todos. Carlinhos, saudades de estarmos juntos louvando ao Senhor Jesus. É verdade. A Cássia Cecília, a Inayara Paz. Muito bem. Meu tio Walter, Deus abençoe você e seu ministério com todas as bênçãos de Deus. Amém, meu tio. Sônia, louvado seja Deus. Aleluia. José Medeiros, quero agradecer mais uma vez pelas orações dos irmãos em favor do nosso irmão em Cristo, Newton Manhães de Rolândia, que passou por uma cirurgia bem delicada. Graças a Deus ele está bem. Hoje ele recebeu alta do hospital e está em casa se recuperando. Aleluia. Louvado seja Deus. Muito bem. Viviane Vieira, graça e paz. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando e nos livrando de todo mal. Amém. Jacira Mendes, seja bem-vinda. Ednilson Lopes, Deus abençoe, querido de Santo André. Obrigado, Ednilson, seja bem-vindo. Depois você manda mensagem, vamos conversar aqui um pouquinho, Ednilson, depois. Tânia Mara, oi pastor, boa noite, graça e paz. Diná Dias, oi Diná, obrigado pela presença. Presbítero Pedro, Mara Dolense, Mara, a mãe da Fran e da Jaqueline, Deus abençoe todos vocês. Irmãos, nós vamos ouvir um cântico ao nosso Deus, um cântico de louvor. E esse cântico é do grupo Logos, e ele diz ao sentir. Então eu quero convidar você para ouvir essa canção, para adoração a Deus e para elevo espiritual do nosso coração com o Senhor. Ao sentir.
Na verdade, Grupo Elo, que vai tocar essa canção. Muito bem. Agora são 20 horas e 17 minutos. Grupo Elo e o Grupo Logos. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão, tem caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Amém. Amém, irmãos. Enquanto você ficar procurando em caminhos vãos, você vai ficar só se auto-enganando. Há muitos caminhos que parecem ser bons, mas ao final são caminhos de morte. Só há um caminho para a vida eterna e para a salvação. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Convide Jesus para reinar sobre você. Se entregue de fato. Submeta-se ao senhorio de Cristo. Deixe Jesus governar sua vida. Se entregue ao amor de Deus em Cristo Jesus. Nós vamos orar encerrando o nosso devocional. E eu quero orar também pelos pedidos que alguns irmãos fizeram. Nós vamos apresentar aqui esses irmãos. Soberano Deus e amado Pai, quero te louvar pela vida do nosso irmão Newton, porque ele hoje recebeu alta do hospital.
e graças a Ti ele está em casa. Quero Te louvar, ó Deus, pela bênção da cirurgia, porque tudo correu bem. Agora, Pai, eu coloco a Dona Marta, a mulher do seu Silvio, que está internada, Pai, com AVC. Coloco também, ó Deus, nossa irmã Neuza, que também não está bem, está, ó Deus, com pneumonia. Que o Senhor também, ó Deus, receba a Neuzinha nas Tuas mãos nesse momento. Quero colocar diante de Ti também, ó Pai, a Carol, que vai fazer uma cirurgia na sexta-feira que vem. Ó Deus, toque no coração dela, Pai. Sabemos que é uma cirurgia, e eu Te peço, ó Deus, que ela possa se achegar a Ti, e que o Senhor possa, Pai, abençoá-la. E que essa cirurgia seja dirigida pelo Senhor, e que o Senhor venha tratar, ó Pai, e tirar essa enfermidade na vida da Tua filha, e que a Tua filha, Pai, seja também, ó Deus, tocada pelo Senhor. Também eu coloco diante de Ti, Senhor, o seu Domingos, ele que já teve, ó Pai, o 6º AVC. Ó Deus, sustente esse homem, sustente a sua esposa, seus filhos, derrama, Pai, sobre ele, ó Pai, e sobre a sua família, a Tua graça. Oramos, ó Deus, por cada vida que adentrou aqui, Pai, esses momentos de oração, de adoração. Quero pedir, ó Deus, por aqueles que estão deprimidos, por aqueles que estão com medo, por aqueles, ó Deus, que estão com raiva, por aqueles, ó Deus, que estão sem saber o que fazer, por aqueles que estão sem dinheiro, por aqueles que estão em dívida, por aqueles, ó Deus, que estão vendo, ó Deus, a despensa diminuir os alimentos. Ó Deus, eu quero pedir, ó Pai, pelos Teus filhos, quero pedir, ó Deus, pela nossa cidade de Catanduva, pela cidade onde os irmãos estão, quero pedir pelo nosso Brasil, quero pedir pela nossa humanidade, Pai, nessa geração. Ó Deus, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu quero Te pedir, ó Pai, perdoe os nossos pecados. Tem misericórdia, Senhor, e apaga as nossas transgressões. E cria em nós, ó Deus, um coração puro. Dá a nós, ó Deus, um espírito reto. Tira de nós o coração de pedra. Dá a nós um coração de carne. Enche-nos, ó Deus, com o Teu Santo Espírito. Revista-nos, ó Deus, com a armadura do Senhor. Aviva a Tua obra, Pai. Abençoa, Senhor, os Teus filhos. Abençoe, Pai, a nossa nação. Abençoe a humanidade em geral, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, dê as nações, ó Deus, para Cristo Jesus. Abençoe os missionários. Ó Deus, eu coloco, Pai, diante de Ti, todos os missionários que estão na Austrália, na Ásia, na Oceania, na África, na Índia, na China, ó Deus, no Oriente Médio, na Europa, na América, no Brasil. Ó meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, e peço, ó Deus, que o Senhor abençoe os Teus servos missionários, missionárias. Dê saúde, dê força, dê intrepidez, dê coragem. Levanta a Tua igreja, Pai, faça da Tua igreja, Pai, uma igreja missionária, uma grande igreja missionária, Pai, que nós queremos ser. Ó Deus amado, levanta homens para orar, mulheres para orar, levanta o Teu povo, Deus, para pregar o Teu Evangelho. E assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. E agora, amados de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e que a comunhão e que o poder do Espírito Santo seja sobre vós, e seja sobre o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Glória a Deus, irmão, irmã, obrigado pela presença. Quero cumprimentar aqui mais alguns irmãos, que porventura eu não cumprimentei. A Tayane, obrigado, Tayane, pela presença. Deixa eu ver se tem mais alguém. Francine Molinari, obrigado, Jesus, pela salvação e a vida eterna. O Senhor nos deu a vida e vida em abundância. Muito obrigado, Senhor. Cacildo Pastor, Deus abençoe os irmãos de Sorocaba e Araraquara. Um alô para todos vocês, em nome de Jesus. Quero agradecer também aqui os irmãos de Itapeva, nossa irmã Diná, nosso presbítero Pedro. Irmãos, uma boa noite. Amanhã às 9h e 19h30, em nome de Jesus. Amém.